Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é o primeiro daquela sequência de vídeos que eu disse que ia repostar ele aqui. Não estranha a narração, tá? Eu mantive a narração dele, que é de uns 3, 4 anos atrás, quando eu estava começando o canal, então eu não tinha, não falava muito bem. Só que as imagens foram feitas uma reedição para ficar um pouquinho melhor e eu espero que vocês gostem. Então, esse caso eu falo sobre a Bridget Bollenclair, né, que foi acusada de bruxaria e teve um destino terrível. O caso é bem sinistro e eu peço para vocês que fiquem aqui comigo até o final para entender melhor essa história. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bridget Bollen nasceu em 1869, em Ballyvedley, no condado de Tipperary, no sul da Irlanda. Ela era a filha caçula do casal Patrick Bollen e Bridget Keating, que tinha mais 3 filhos além dela. Os pais de Bridget eram trabalhadores agrícolas locais. Os dois sempre trabalharam duro para que os filhos tivessem uma boa vida e meios para se sustentarem quando os dois ficassem velhos. A vila que Bridget morava era bem pequena. Ela tinha apenas 9 casas e uma população estimada em 31 pessoas. Bridget, por ser caçula e a única filha da família, não era tão necessária para o trabalho rural. Dessa forma, ela pôde estudar enquanto seus irmãos ajudavam seus pais. Ela estudou em uma escola que pertencia a um convento católico. Lá, ela foi alfabetizada, catequizada e teve aulas de bordado e costura. Por volta de 1886, Bridget foi morar em Clonmel para se especializar em costura e ter uma profissão qualificada. Clonmel era a capital do condado e era uma das maiores cidades da Irlanda na época, com mais de 10 mil habitantes. Bridget era uma mulher de estatura média, olhos azuis, pele clara e cabelos castanhos. Ela se destacava por sua beleza e também pelo ofício que exercia. Ela era considerada estilosa e independente, e poucas mulheres compartilhavam da mesma realidade que ela, já que a maioria, naquela época, não tinham acesso ao ensino e educação que ela teve. Apesar de ser cobiçada por diversos homens por conta de sua beleza, ninguém esperava que ela se apaixonasse por Michael Clare, um homem 9 anos mais velho que ela e de pouca beleza. Michael era um tanoeiro bem-sucedido. Ele fabricava barris de vinho para várias empresas locais. Eles se conheceram na cidade de Clonmel, pouco tempo depois que Bridget se mudou para lá para se especializar em costura. Em agosto de 1987, eles se casaram. Bridget tinha 18 anos e Michael 27. Essa diferença de idade entre os dois não era bem vista pela sociedade na Irlanda naquela época. Isso era considerado um escândalo e motivo para muitas fofocas. Alguns anos depois, ela voltou para sua cidade natal para cuidar de sua mãe que estava muito doente. Já seu marido permaneceu em Clonmel por conta do trabalho e visitava Bridget aos finais de semana. Esse tipo de relacionamento incomum para a época foi motivo de mais fofocas. Um deles era que Bridget tinha um caso com um vizinho de longa data, chamado William Simpson, que tinha 24 anos. A diferença de idade do casal parecia ser o fator determinante para que as fofocas surgissem, mas aparentemente o casal não se abalava com isso. Durante esse período que o casal só se via aos finais de semana, Bridget ficou mais independente. Ela possuía diversas galinhas, onde ela vendia os ovos para vizinhos e outros moradores das redondezas. Isso garantia que ela se sustentasse e se mantesse sem seu marido por perto, algo bem incomum para a época, e ainda mais para o local onde ela morava. Depois de um tempo, Bridget conseguiu juntar dinheiro para comprar uma máquina de costura Singer. Era uma máquina bem moderna e avançada para a época. Com essa máquina, ela começou a fazer diversos tipos de roupas e aos poucos foi conquistando vários clientes das redondezas. Em 1891, a mãe de Bridget faleceu e ela decidiu continuar morando com seu pai para não deixá-lo sozinho, pois ele já era idoso e os seus irmãos todos já haviam se casado e não moravam mais com eles. Michael então decidiu ir morar de vez com Bridget, para ficar mais próximo dela e ajudá-la com seu pai. Alguns meses depois, o pai de Bridget ganhou uma casa nova do governo, como parte de um programa para melhorar as moradias dos trabalhadores rurais. Muitos dos trabalhadores que também ganharam essas casas estavam muito felizes com elas, porém, a localização não agradava nem um pouco. Várias dessas moradias foram construídas próximos aos famosos fortes de fadas, construções da antiga civilização celta, que datam mais de 3.000 anos. Esses fortes foram construídos pelos druidas, como local de reuniões, rituais e sacrifícios humanos.
Com o passar do tempo, a população começou a associar os fortes com criaturas sobrenaturais do folclore local, tais como duendes e fadas. Eles também tinham a crença de que se alguém se aproximasse desse local, causaria a ira dessas criaturas, onde as mesmas se vingariam. Bridge e Michael estavam felizes na nova casa. Ela tinha uma boa renda vendendo ovos e fazendo roupas para os vizinhos ou moradores das redondezas. Michael também tirava um bom dinheiro como tanoeiro. Eles eram felizes e tinham uma vida financeira bem estável. Apesar dessa felicidade e estabilidade financeira, os dois não possuíam filhos, apesar dos vários anos de casados. Esse fato também era motivo de fofocas. Em 4 de março de 1895, Bridge foi entregar ovos para Jack Dunn, um primo de seu pai que morava próximo a um dos fortes de fadas. Por ter um grau de instrução mais elevado devido ao ensino que recebeu em seu colégio, ela não era supersticiosa como as demais pessoas que moravam por ali. Diferente deles, ela via essas criaturas apenas como parte do folclore, e nada mais. Ela também tinha um certo fascínio desde pequena com histórias sobre elas, e é dito que ela costumava sentar ou caminhar por esses fortes. O caminho que Bridget tinha que fazer para chegar até a casa do primo de seu pai era longo. Tinha cerca de 10 quilômetros somando ida e volta, e nesse dia estava fazendo muito frio. Quando ela retornou para casa, não conseguiu se aquecer e acabou ficando de cama, reclamando de febre e de uma dor de cabeça infernal. Ela disse para o seu marido e para seu pai que era apenas uma gripe. Porém, no decorrer da semana, ela só piorava. Alguns dias depois, o pai dela, desesperado, andou cerca de 6 quilômetros por um temporal para implorar a um médico que examinasse sua filha. O médico disse que só poderia ir 4 dias depois porque estava muito atarefado com outras consultas. Quando o médico foi examinar Bridge, ele constatou que ela estava com bronquite e receitou alguns remédios. Mesmo com o diagnóstico de um profissional, Michael e seu sogro não ficaram convencidos. Eles achavam que tinha algo mais. Eles então decidiram chamar Jack Dunn, o primo do pai de Bridge, o mesmo que ela foi entregar ovos alguns dias antes. Ele era conhecido por saber das artes místicas, uma espécie de bruxo. Assim que Jack viu Bridge, que estava pálida e magra por conta da doença, ele disse que aquela não era ela. Em conversa com Michael, ele disse que aquilo era um changeling. No folclore irlandês, changeling é uma cópia humana de uma fada, após ter sequestrado a pessoa e roubado sua aparência. Segundo a lenda, isso geralmente acontece com crianças recém-nascidas, onde a criatura entra na casa e troca a criança por uma cópia quando os pais estão dormindo ou distraídos. Já com adultos, isso acontece quando alguém entra ou é atraído para o Forte das Fadas, onde é escravizado e a cópia assume a sua vida. O marido de Bridge então deduziu que sua esposa foi raptada quando ela levava ovos para Jack, já que ele morava próximo aos Fortes de Fadas. Ele passou a acreditar tanto nisso que começou a espalhar que aquilo na cama não era sua esposa, que era 5 centímetros mais alto e tinha um comportamento anormal. E o pior, que algumas pessoas que moravam nas proximidades também começaram a acreditar, inclusive alguns parentes de Bridge. Michael então foi até um homem chamado Dennis Gunning, uma espécie de curandeiro que era conhecido por sua experiência em casos de challenge e ataques de fadas. Ele receitou uma poção, dizendo que expulsaria a criatura e a esposa de Michael retornaria. Michael e alguns parentes de Bridge a seguraram e forçaram ela a beber a poção. Bridge, por estar muito fraca, não conseguiu beber e acabou cuspindo grande parte do líquido. Michael ficou irritado com a suposta criatura que havia tomado o lugar de sua mulher, e junto com os primos dela, eles começaram um ritual bizarro de xingamentos e agressões. Eles jogaram urina nela como parte desse ritual. Michael a sacudia e gritava: "Você é Bridge Bolan, esposa de Michael Clare, em nome de Deus." Sem forças, Bridge não respondia. Eles então a ergueram e arrastaram a mulher até a lareira, aproximando o rosto dela sobre as chamas, pois segundo as lendas, o Changeling tem medo do fogo. É relatado que vizinhos ouviram gritos e demais barulhos vindos da casa, porém, por medo, eles não interviram. No dia seguinte, Michael e os parentes de Bridge chamaram um padre e um médico para vê-la. Os dois afirmaram que ela estava melhor e logo iria se recuperar, apesar dos danos físicos causados pelo ritual de expulsão. Com o passar dos dias, Bridge realmente havia melhorado. Porém, Michael ainda não estava convencido. Ele achava que a criatura estava lá e queria enganá-lo. Ele então foi até Bridge e começou a fazer inúmeras perguntas para ter certeza que era realmente ela. Bridge
acabou se irritando, então se deu início a uma discussão. Michael se sentiu afrontado e ficou furioso. Ele começou a bater nela e depois a jogou no chão. Em seguida, pegou o atiçador de brasas e queimou a boca de Bridget enquanto gritava para que ela devolvesse a sua esposa. Não satisfeito, ele pegou óleo de lamparina e jogou pelo corpo da esposa, ateando fogo em seguida. Bridget foi queimada até a morte e Michael continuava gritando que aquela não era sua esposa. Havia vários parentes de Bridget na casa, incluindo o pai dela, e ninguém interviu, apenas ficaram assistindo. Com Bridget morta, Michael pediu ajuda para um primo dela para esconder o corpo. Eles levaram o corpo para um local de mata fechada e afastado. No dia seguinte, Michael foi até a igreja se confessar com o padre, onde contou tudo o que fez, afirmando que matou um Changeling para recuperar a sua esposa. O padre, horrorizado com a história, decidiu comunicar à polícia no dia seguinte. Quando os policiais foram atrás de Michael, o encontraram perto de um forte de fadas, gritando o nome de sua esposa. Após uma breve conversa, Michael levou os policiais ao local onde estava o corpo de Bridget, que estava nu e com um saco em sua cabeça. No total, 9 pessoas, incluindo Michael, foram indiciadas pelo crime. Das 9, 7 pessoas, que incluíam o pai de Bridget, foram condenadas a trabalho forçado, com penas que variavam de 6 meses a 5 anos. Mary Kennedy, que era tia de Bridget e estava na casa quando tudo aconteceu, foi absolvida de sua condenação devido à sua idade avançada e saúde frágil. Michael Clare, o marido de Bridget, pegou a maior pena dentre todos os acusados. Ele foi considerado culpado de homicídio culposo, onde não há intenção de matar, e condenado a 20 anos de prisão e servidão penal. Em 28 de abril de 1910, ele foi libertado após cumprir 15 anos de sua pena, e em julho do mesmo ano, ele emigrou para o Canadá. Esse crime foi amplamente noticiado pela mídia, tanto na Irlanda quanto no mundo. A bizarrice dos eventos que culminaram na morte de Bridget foi muito comentado na época. Ainda mais pelo fato de que muitas pessoas na Irlanda ainda acreditavam em criaturas sobrenaturais do seu folclore. Psiquiatras que analisaram o caso disseram que Michael poderia ter desenvolvido a síndrome de Capgras, que é quando um indivíduo acredita que alguém próximo a ele foi substituído por um impostor idêntico. Sendo assim, quem desenvolve essa síndrome pode acabar ferindo um ente querido ou se afastar dele. Bridget Boland Clare, nascida em 1869, foi morta pelo próprio marido enquanto seus parentes assistiam e nada fizeram para ajudá-la. Um crime bizarro que teve como base crenças de um povo supersticioso. Nos dias atuais, sua história faz parte do folclore e da cultura popular irlandesa, onde há várias histórias e referências sobre ela em livros, músicas e filmes.